Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, para a previsão aqui de Brasil-Japão. Brasil-Japão, fase 16avos de final. Jogo nesta segunda-feira, 29 de junho de 2026, Copa do Mundo. Minha gente, esta previsão aqui vai ser a respeito de quem se classificará para as oitavas de final, tudo bem? Não necessariamente eu vou ver aqui com o baralho cigano a respeito de resultado do jogo, se o Brasil ganha o jogo no tempo normal ou nos pênaltis, algo assim. E depois, antes, iniciando, eu vou ver com o tarô o contexto geral do jogo e também numerações importantes do Brasil. Tudo bem? Então vamos iniciar, né, gente? Mas antes, fica aqui o convite para você participar da nossa força, participar da nossa egrégora aqui do canal Bola Astral. Como? Se inscrevendo aqui no nosso canal, não é? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o seu comentário, o seu palpite a respeito de quem se classificará e também o placar do jogo, né? Que você acha que vai ser entre Brasil e Japão. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike. O importante é a sua participação, tudo bem? Vamos lá, minha gente. Então, iniciando, primeiramente eu vou ver com o tarô, tá? O contexto geral do jogo, quais são as energias gerais que vão envolver esse jogo e também numerações importantes para a seleção brasileira e para a seleção japonesa, tudo bem? Vamos lá então, minha gente, iniciando. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô e peço licença às forças oraculares, para que se assim for permitido neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre Brasil e Japão. Oráculo, Brasil e Japão jogarão nesta próxima segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, 16avos de final da Copa do Mundo. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento é o contexto geral desse jogo e também numerações importantes, seja de jogadores, seja de tempo de jogo para as seleções do Brasil e do Japão, respectivamente. Oráculo, por favor. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, Brasil e Japão, neste dia 29 de junho de 2026. Contexto geral do jogo, as energias gerais do jogo e também numerações importantes de jogadores da seleção brasileira, da seleção japonesa ou também tempo de jogo, respectivamente, por favor. Como vai ser esse jogo, gente? O contexto geral do jogo, hein? O carro, arcano 7. Um jogo de muita velocidade, muita correria por parte de alguma das seleções, tá? Então, assim, um jogo muito corrido, muito baseado nisso. Rainha de espadas. Também um jogo muito mental. A força mental aqui vai ser muito importante nesse jogo. Mais do que a força física. Apesar de correria, a força mental ela deve prevalecer, tá? E um 5 de espadas aqui. 5 de espadas é uma carta que me fala de alguma das seleções aqui meio que abandonando o jogo no seguinte quesito, gente. Como é que eu falo isso para vocês? É como vendo que não tem muita chance, tá? Vendo que não vai ter mais oportunidades aqui em algum momento do jogo. Ela meio que, entre aspas, tá? Larga o jogo e sabe que é inferior, tá bom? Numeração para a seleção brasileira. A Imperatriz, arcano 3. O Julgamento, arcano 20. Arcano maior de número 20, né? Só arcanos maiores.
E temos aqui o 3 de ouros. 26, a numeração da seleção brasileira, tá? Numeração total aqui da seleção brasileira. 26 ou 8. 26 ou 8. Se houver algum jogador da seleção brasileira que vista 26 ou 8, deixe aqui o seu comentário e também prestem atenção nos minutos 26 ou 8, seja do primeiro ou do segundo tempo. E o Japão? O Japão me veio com um 8 de paus, com um 10 de espadas, grandes chances de o Japão ter um jogador expulso, e com um 8 de copas. Olha, o Japão aqui, minha gente, a numeração total, vocês não vão acreditar, tá? Mas é a mesma do Brasil. A mesma. 8 de paus, 8 de copas e 10 de espadas. Qual que é a soma? 26 também. 26 e 8. Interessante que também saíram duas cartas de número 8 aqui para o Japão, tá? Então, o Japão está mais marcado ainda por esse número 8, tá? Então, Japão, 26 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Japão que vista 26 e 8, 8 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Também se porventura houver algum jogador do Japão que vista a camisa de número 8. Mas o que é interessante, a soma é igual. Então, esses números aqui neste jogo, 26 ou 8, seja para o Brasil e seja para o Japão, estão muito fortes, tá? Muito fortes. Deixe o seu comentário, gente. Vocês que acompanham mais as seleções, deixe o seu comentário para eu saber aí se tem algum jogador do Brasil que vista 26 ou 8 e também do Japão. Deixe aí o seu comentário e vamos conferir depois do jogo o que vai acontecer. Gratidão, oráculo. Salve a sua força. Salve, oráculo. Agora, desculpem. Agora, minha gente, vamos aqui com o baralho cigano fazer a previsão a respeito de quem se classificará. Vamos lá? Neste momento, peço licença ao oráculo. Peço licença ao baralho cigano e peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre Brasil e Japão. Brasil e Japão oráculo jogarão nesta próxima segunda-feira. Jogo válido pela fase 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, é a respeito de quem se classificará para as oitavas de final. Seleção brasileira se classificará, oráculo? Seleção japonesa se classificará? É o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, e que eu possa, de uma forma clara, direta e objetiva, através de 5 cartas para a seleção brasileira e para a seleção japonesa, respectivamente, trazer uma resposta a respeito de quem se classificará para a fase oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Assim seja. Amém. Salve. Por favor, oráculo. Brasil se classificará, Japão se classificará, respectivamente, por favor? Vamos lá. E a seleção brasileira me abriu com a cegonha, a carta de número 17. E com o cão, carta de número 18. Olha, um bom jogo aéreo do Brasil, tá? Um bom jogo aéreo do Brasil. Mudanças também, que se houver mudanças no Brasil aqui, vai ser muito bom. E o que me chama a atenção, um bom jogo aéreo do Brasil, grandes chances de gol de cabeça. Carta 34. Brasil faz mais de um gol. Brasil faz mais de um gol, o jogo flui melhor para a seleção brasileira. Tá bem interessante aqui para o Brasil, tá? Jogo fluindo bem e grandes chances de marcar mais de um gol. Grandes chances de marcar mais de um gol aqui pela seleção brasileira, sim.
carta do coração, carta 24, carta de força, carta de raça. Carta da montanha, carta 21, alguns obstáculos no final, mas assim, nada que me negative o Brasil não, o Brasil está bem. Grandes chances de marcar gol de cabeça, digo para vocês, mais de um gol, e a raça e a vontade. E o Japão? O Japão me abriu com trevo, carta 2, carta que fala de sorte. E a âncora, carta 35, o Japão também me abriu muito bem. O Japão também me abriu muito bem, por quê? Porque aqui eu vejo sorte para o Japão, pelo menos inicialmente, com uma força aqui de, como eu digo para vocês, de conseguir os seus objetivos, pelo menos inicialmente. Aí vem o chicote, carta 11. O Japão, gente, parece que se complica nesse jogo aqui devido a alguma indisciplina de algum jogador. Eu vi um 10 de espadas no tarô. Tem uma chance grande aqui de o Japão ter algum jogador expulso e se complicar muito neste jogo. Carta 16, carta da estrela. Aí vamos dizer que aqui é orientação técnica, né? E a carta da foice, carta 10, ó. Mais uma carta de corte. Olha, minha gente, o que eu acredito aqui que acontece com o Japão é que ele começa bem, tem sorte, as coisas vão bem ao seu favor, até algum momento em que o Japão vai ter alguma perda aqui. Essa perda pode ser contusão, sim, mas com essa carta do chicote aqui me fala muito de expulsão, tá? Pode ter algum jogador expulso e se complica e não consegue se orientar bem, até que tenta melhorar a orientação aqui, mas no geral não consegue, tá? Então, minha gente, a minha previsão aqui é de que o Brasil se classifica sim, tá? O Brasil se classifica para a fase oitavas de final contra o Japão. Acredito que provavelmente uma vitória no tempo normal, tá bom? Uma vitória no tempo normal é a minha previsão, ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.